Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O tema da nossa videoaula de hoje será fluxograma. Se vocês pararem para analisar a ementa que foi apresentada no primeiro vídeo dessa nossa playlist, vocês vão ver que fluxograma não consta entre os assuntos trabalhados na mesma. Por que então eu resolvi trabalhar este tópico nas nossas videoaulas? Porque eu acredito que o fluxograma seja essencial para uma compreensão adequada das estruturas de controle de fluxo. E o próximo assunto que nós vamos trabalhar nas nossas videoaulas vai ser estruturas de controle de fluxo. Então vamos então entender melhor o que vem a ser o fluxograma, trabalhar exemplos e exercícios com o mesmo. Então, conceitualmente, o fluxograma é um tipo de diagrama e pode ser entendido como a representação esquemática de um processo. Constitui uma representação gráfica que ilustra de forma descomplicada a sequência de execução dos elementos que o compõem. Podemos entendê-lo na prática como a documentação dos passos necessários para a execução de um processo qualquer. Temos então agora uma tabela com um conjunto de símbolos que vamos trabalhar nas nossas videoaulas. Queria destacar que esta tabela apresenta um conjunto reduzido dos símbolos que abarcam os fluxogramas como um todo, mas apesar de ser reduzido, temos os principais símbolos ali que vão permitir uma compreensão adequada e a utilização dos fluxogramas para o seu objetivo principal no caso das nossas videoaulas, que é uma compreensão profunda das estruturas de controle de fluxo. Então vamos analisar um a um os símbolos constantes nessa tabela. Começando então ali pelo símbolo denominado terminador. Então ele vai indicar o início e o fim do fluxo de um algoritmo. Então dentro deste símbolo vamos colocar ali as palavras reservadas início ou fim, denotando especificamente o início ou o final do nosso algoritmo. Depois temos ali a seta de fluxo, que vai indicar o sentido do fluxo de execução do algoritmo. É através dela que os símbolos do fluxograma são conectados. Na sequência, temos então agora o símbolo denominado declaração. Então, vai delimitar a seção de declaração de variáveis. Então, é dentro deste símbolo que nós vamos ter as declarações de variáveis que serão utilizadas no nosso fluxograma. Por fim, temos então o símbolo denominado entrada de dados, que vai corresponder à instrução de entrada de dados através do teclado. Na sequência, temos ali o símbolo que vai estar associado à atribuição. Então, dentro deste símbolo, vamos colocar os cálculos e atribuições de valores. Na sequência, temos ali o símbolo associado à saída de dados. Então, corresponde à instrução de saída de dados. Os dados serão exibidos na tela do computador. Por fim, temos um símbolo que não vai ser utilizado na nossa videoaula de hoje, mas vai ser fundamental para a compreensão das estruturas de controle de fluxo e já vai passar a ser utilizado na sequência das nossas videoaulas. Então, ele é denominado desvio condicional e vai definir o fluxo do programa em dois caminhos, correspondendo de acordo com o teste lógico que fica dentro do losango. Então, dentro do losango, a gente vai ter uma expressão lógica que vai ser avaliada, resultando então em verdadeiro ou falso, e o verdadeiro vai estar associado a uma linha de execução e o falso a outra linha de execução. Então, ele vai permitir que a gente bifurque o código. Então, nosso algoritmo vai poder agora ter duas linhas de execução que vão ser especificadas nesse nosso desvio condicional. Tá bom, pessoal? Vamos então agora para um exemplo, nosso primeiro exemplo de um algoritmo expresso em fluxograma. Então, de forma similar à análise feita com pseudocódigo, vamos iniciar nossa análise por um fluxograma que efetue a leitura através do teclado de um valor inteiro e retorne este valor na saída padrão, ou seja, no monitor. Só para a gente recordar, temos ali novamente a tabela. Então, vamos começar o nosso fluxograma usando o símbolo terminador. Como é o início, a palavra reservada que vai dentro do símbolo vai ser início. Lembrando, que eu tenho um identificador que representa uma palavra reservada, e em identificadores eu não posso utilizar acentuação, como eu mencionei anteriormente. Mas aí, no caso, eu estou lendo o início, mas sei que eu tenho inicio. Tá bom, pessoal? Só para deixar isso claro para quem está começando a acompanhar nossas videoaulas por aqui e não viu as anteriores. Na sequência agora, então, eu vou ter a minha seção de declaração de variáveis. Então, eu vou representá-la pelo retângulo tracejado. Tenho ele ali. Vou me valer apenas de uma única variável do tipo primitivo inteiro.
e o identificador dessa variável será n. Vou me valer agora da seta para indicar o sentido, né, do meu fluxo de execução. Tá bom, pessoal? Na sequência agora, eu vou ter o quê? A entrada de dados de um valor, né, através do teclado para essa variável. Então, tenho ali o identificador da variável dentro do símbolo correspondente. Lembrando que eu posso utilizar esse símbolo também para ler mais de uma variável, então eu posso colocar os identificadores separados por vírgula, assim como eu fazia uso do meu comando leia no meu pseudocódigo. Agora eu utilizo a seta para dar o fluxo, né? Na sequência agora eu vou apresentar o valor lido na saída padrão, no meu monitor. Então tem o símbolo correspondente e dentro o identificador da variável que será apresentada. Novamente utilizo setas ou uma seta para indicar o fluxo de execução. Por fim, vou finalizar agora o meu fluxograma, então vou usar o meu terminador e dentro do mesmo palavra reservada fim. Por fim, a última seta e agora eu finalizei o meu fluxograma. Tá bom, pessoal? Lembrando que essa solução não é adequada. Por quê? O usuário precisa saber, né, de antemão o que está sendo solicitado para que ele forneça. Então vamos ver uma variante. Né? Então tenho ali, né, a primeira parte exatamente igual, só que antes de fazer a leitura, eu vou solicitar o fornecimento por parte do usuário. Então eu vou apresentar no monitor a minha constante caractere forneça um valor inteiro. Aqui eu também faço a ressalva para quem está começando a acompanhar as nossas videoaulas a partir daqui. E em constantes caractere eu posso me valer de acentuação e caracteres especiais, como no caso ali do C cedilha. Tá bom, pessoal? Seta para dar o fluxo, né? Na sequência agora, sim, né, eu faço a leitura do valor para a variável n. Depois vou apresentar o que foi lido na saída padrão. Posso também utilizar uma constante caractere para dar mais sentido ao valor que vai ser apresentado. Então, no caso, a constante caractere vai ser o valor fornecido foi 2 pontos. E aí, n vai ser consultado. Notem que eu também posso utilizar o meu símbolo que apresenta valores no monitor para apresentar uma lista de expressões. Então, as expressões vão vir separadas por vírgula, de forma análoga ao que nós tínhamos no escreva no nosso pseudocódigo. Tá bom? Seta para dar o fluxo de execução. Por fim, tenho agora o meu terminador com a palavra reservada fim e a seta indicando o fluxo de execução. Tá bom, pessoal? Finalizamos então agora o nosso fluxograma. Bom, pessoal, eu vou seguir a mesma linha de exemplos e exercícios que foram vistos inicialmente com pseudocódigo. Isso para que vocês possam traçar um paralelo da representação do mesmo algoritmo por meio de um pseudocódigo e de um fluxograma. Assim eu acredito que vai ser mais fácil a absorção dos conhecimentos trabalhados por parte de vocês. Então, observaremos agora um fluxograma que recebe o valor inteiro através da entrada padrão e acresce 2 unidades a este, exibindo o resultado na saída padrão. Novamente vamos ver a tabela aqui, então eu começo pelo terminador, palavra reservada início, depois seção de declaração de variáveis, vou me valer de uma única variável, com identificador n e tipo primitivo inteiro, seta para dar o fluxo, né, de execução. Na sequência agora vou apresentar no monitor a constante caractere forneça um valor inteiro, né? Notem que eu também uso as aspas para indicar que é uma constante caractere, tanto em pseudocódigo quanto em fluxograma. Seta para indicar o fluxo. Na sequência agora tem o símbolo, né, que corresponde à entrada de dados, então vou receber um valor via teclado e armazenar na variável n. Na sequência agora então eu tenho um símbolo que representa a atribuição, então ali eu vou fazer o cômputo do valor que eu tenho armazenado na variável n, mais o valor 2, e aí ao avaliar a expressão aritmética, o valor resultante é armazenado em n, eu sobrescrevo o que eu tenho em n, seta para indicar o fluxo. Na sequência ali agora então, eu tenho a apresentação na saída padrão no monitor da constante caractere. O valor fornecido acrescido de 2 unidades resulta em. E aí eu tenho agora o valor de n sendo consultado e apresentado. Novamente eu demonstro ali que eu tenho 2 expressões na minha lista de expressões que estão dentro do meu símbolo que vai representar a saída de dados no monitor. Seta para indicar o fluxo. Por fim, o meu terminador agora com palavra reservada fim, indicando o final do meu fluxograma. Bom, pessoal, vamos ao enunciado do primeiro exercício que vai ser trabalhado na nossa videoaula de hoje. Construa um fluxograma para obter o resultado da multiplicação de 2 números inteiros quaisquer, fornecidos pelo usuário. Tempinho para vocês.
Vamos então à proposta de solução. Como de costume, apresento a tabela aqui com os símbolos que vão ser trabalhados nas nossas videoaulas para que vocês, né, comecem a se familiarizar com os mesmos. Começo sempre a minha solução pelo terminador, palavra reservada início, né, indicando o início do meu fluxograma. Depois, seção e declaração de variáveis. Então, ali eu deixo claro que eu posso declarar N variáveis do mesmo tipo, né, separando os identificadores por vírgula. Mesma sintaxe que eu tinha lá para a declaração em pseudocódigo, né, 2 pontos e o tipo primitivo. Seta para indicar o fluxo. Na sequência, agora, então, eu vou apresentar no monitor a seguinte mensagem: digite o multiplicando e o multiplicador ambos inteiros. Seta para indicar o fluxo. E agora tenho então a leitura, só para deixar claro o que eu mencionei anteriormente, então eu posso ler N variáveis com o mesmo símbolo de fluxograma, eu só preciso separar os identificadores por vírgula e lembrando que a ordem dos identificadores vai representar exatamente a ordem que os valores devem ser fornecidos no teclado e armazenados nas respectivas variáveis, tá certo, pessoal? Seta para indicar o fluxo. De posse então desses valores eu posso fazer o cômputo da multiplicação. Então temos ali, né, o símbolo representando a atribuição. Então eu vou calcular o valor que eu tenho na variável N1 multiplicado pelo valor que eu tenho na variável N2, e aí o cômputo dessa multiplicação, resultado da avaliação da mesma, vai ser armazenado na variável res, seta para indicar o fluxo. Agora, de posse desse valor, eu posso apresentar então o resultado na saída padrão. Então, apresento a constante caractere resultado 2 pontos e depois eu consulto o valor que eu tenho na variável res e apresento na saída padrão. Seta para indicar o fluxo. Por fim, símbolo que vai representar o final do meu fluxograma. Então, terminador com a palavra reservada fim dentro e a seta para finalizarmos. Tá bom, pessoal? Quero deixar claro também que eu posso representar, né, outras variantes de soluções. Essas soluções eu não estou detalhando tanto, porque nós vimos, né, elas em algoritmos representados por pseudocódigo. Então, estou só apenas mostrando agora como se daria essa representação desse algoritmo através de um fluxograma. Tá bom, pessoal? Então, terminador início, vou ter a minha seção de declaração de variáveis, vou me valer apenas de duas variáveis, né? Com identificadores respectivamente N1 e N2, ambas do tipo primitivo inteiro, seta para indicar o fluxo. Agora eu solicito então ao usuário que digite um inteiro como multiplicando, seta para indicar o fluxo. Leio o valor para a variável N1 fornecido através do teclado, seta para indicar o fluxo. Solicito agora que o usuário digite um inteiro como multiplicador, seta para indicar o fluxo. Faço a leitura então com o símbolo correspondente, né, de um valor através do teclado para armazenar na variável N2, seta para indicar o fluxo. De posse desses valores agora então, eu posso apresentar na saída padrão o seguinte: conteúdo da variável N1, constante caractere asterisco, seguido do conteúdo da variável N2, seguido da constante caractere igual, seguido do resultado da avaliação da expressão aritmética N1 vezes N2. Tá bom, pessoal? Seta para indicar o fluxo e, por fim, eu tenho agora o terminador com a palavra reservada fim, a seta, e agora eu finalizei a representação do meu algoritmo por meio deste fluxograma. Vamos então agora para mais um exercício que vai ser trabalhado na nossa videoaula de hoje. Então, gere um fluxograma que aplique um desconto de 30% sobre o valor de um produto, recebido como entrada, e retorne o resultado da manipulação na saída padrão. Tempinho para vocês. Vamos então à proposta de solução. Como de costume, a tabela, né, com os símbolos que serão utilizados no decorrer das nossas videoaulas relacionadas a fluxograma. Começo pelo meu terminador, seção de declaração de variáveis, seta para indicar o fluxo. Nesse caso eu vou declarar duas variáveis, ambas do tipo primitivo real, com identificadores respectivamente valor e resultado. Na sequência apresento na saída padrão a mensagem entre com o valor do produto, seta para indicar o fluxo. Depois faço a leitura do valor fornecido via teclado para a variável valor, seta para indicar o fluxo. Agora tenho, né, o meu símbolo relativo à atribuição, então vou consultar o valor armazenado na variável valor, multiplicar esse valor por 0,7, ou seja, aplicar 30% de desconto nesse valor e armazenar na variável resultado. Seta para indicar o fluxo.
Na sequência agora então eu vou apresentar na saída padrão a constante de caractere valor de venda, seguida, né, do conteúdo da variável resultado. Só deixando claro que eu também posso em fluxograma reservar uma quantidade de colunas na tela e especificar uma quantidade de dígitos de precisão para o valor real. É o que eu estou fazendo ali, de forma análoga ao que nós vimos em pseudocódigo. Seta para indicar o fluxo, terminador agora com palavra reservada fim, seta para indicar o fluxo, finalizei o meu fluxograma. Vamos ver agora umas variantes de solução para este mesmo problema. Palavra reservada início dentro do meu terminador, dando início ao meu fluxograma. Seção de declaração de variáveis, no caso eu vou ter apenas uma única variável do tipo real, com identificador valor. Seta para indicar o fluxo. Na sequência, apresento na saída padrão a constante de caractere entre com o valor do produto. Seta para indicar o fluxo. Na sequência, agora faço a leitura de um valor através do teclado para armazená-lo na variável valor. Seta para indicar o fluxo. De posse desse valor, então, eu posso fazer a operação de atribuição, sobrescrevendo o valor de valor agora, com o valor contido anteriormente multiplicado por 0,7, ou 0,7, melhor dizendo. Eu estou aplicando, então, um desconto de 30%. Seta para indicar o sentido, né, o fluxo de execução. Por fim, agora eu apresento na saída padrão a constante de caractere valor de venda, seguida do valor que eu tenho na variável valor, e aí também reservo 6 colunas e especifico 2 dígitos de precisão. Seta para indicar o fluxo, por fim o meu terminador com a palavra reservada fim, seta para indicar o fluxo, e aí eu finalizo mais um fluxograma. Vamos ver então mais uma variante para a solução desse problema. Terminador com palavra reservada início, dando início ao meu fluxograma. Na sequência, símbolo que denota a seção de declaração de variáveis. Então, estou declarando uma única variável com identificador valor e do tipo primitivo real. Seta para indicar o fluxo. Na sequência, envio para a saída padrão a mensagem entre com o valor do produto, através da apresentação dessa constante caractere. Seta para indicar o fluxo. Agora, uso o símbolo correspondente à leitura de um valor através do teclado para a variável valor. Seta para indicar o fluxo. Na sequência agora então eu vou apresentar a constante de caractere na saída padrão valor com desconto e depois vou consultar o valor da variável valor, multiplicar este por 0,7 e apresentar na área que eu reservei 6 colunas na tela e especifiquei que esse valor vai ser apresentado com 2 dígitos de precisão. Seta para indicar o fluxo, terminador com palavra reservada fim, seta para indicar o fluxo e aí eu finalizei mais um exemplo de fluxograma para resolver o problema em voga. Nossa videoaula acaba por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos que ficaram até aqui. A gente se vê na próxima, pessoal. Valeu!